Boa noite, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né, à nossa live do dia, que é um tema que tá super em alta sempre, mas por isso mesmo, né, tem muita confusão, muitas dúvidas, e hoje vamos contar aqui com uma especialista que é palestrante e mentora, a Fabiana Ferrão, para falar, né, sobre o tal do autoconhecimento. Então, se vocês têm, né, dúvidas, perguntas, vai mandando aí com a setinha para todo mundo. A live, claro, como sempre, vai ficar salva tanto aqui no Instagram como no canal do YouTube depois, né, para ser sempre consultada. Então, pega o caderninho, um copo de água aí e vem com a gente, tá? O autoconhecimento é um processo fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional. Conhecer a si mesmo e compreender, né, seus valores, crenças, é uma tarefa desafiadora, mas que pode trazer inúmeros benefícios em várias áreas da vida, né? E infelizmente às vezes a gente demora para fazer isso, né? Porque é um processo que, claro, a gente também está sempre desenvolvendo, né? Por isso é importante dedicar tempo e esforço para aprimorar essa habilidade, explorando diferentes técnicas e ferramentas que possam ajudar na jornada do autoconhecimento. Nessa live a gente vai discutir algumas questões essenciais sobre o autoconhecimento e como ele pode nos ajudar a nos tornar pessoas mais conscientes, confiantes e realizadas. Afinal, né, é um tema bastante falado, mas infelizmente ainda pouco compreendido. Então vamos lá chamar nossa convidada e vocês fiquem à vontade para... Tem muito mais conteúdo lá. Fabiana, veja se o convite foi. Vamos lá, acho que eu cliquei. Acho que foi. Qualquer coisa, se não aparecer, entra aqui como espectadora e pede para participar. Vê se consegue. Ai, deixa eu só ver aqui. A câmera tá ao contrário, é. Pronto. Isso. Bom. Tudo bem, Fabiana? Boa noite. Boa noite, Carolina. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada pela participação aqui no Finas e Poderosas e por ter aceitado aí o nosso convite. Gratidão. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Fabiana, não sei se queres falar um pouquinho mais da tua apresentação profissional antes da gente começar, ou se já queres ir para as perguntas. Vamos lá, então. Eu atuo na área da terapia metafísica, mentora em autoconhecimento e numerologia, né? Eu estou nessa área já fazem 12 anos. Então, é um meio que eu gosto. Embora eu esteja nessa área atuante há 12 anos, eu já venho aí de 30 anos de estudos e pesquisas nessa área. Não só estudos e pesquisas, mas como também a questão prática, né? Uhum. Bom, vamos lá. Então, como, né, que o autoconhecimento entrou na sua vida, para a gente começar? Vamos. Como eu falei ali, eu sempre busquei por respostas, né? Então, assim, Carol, desde muito nova, eu queria entender o que eu estava fazendo nesse mundo. Qual era o sentido de tudo isso, o quem era Deus, enfim, eu queria respostas. E eu fui fazendo essa busca, como a grande maioria das pessoas, através de cursos, de livros, né, de palestras. É o caminho que todos nós fazemos. Mas há 14 anos atrás, eu passei por uma situação bem delicada na minha vida, com a minha mãe, com meu pai, onde eu tive ali 6 meses que devolver eles para o plano espiritual de uma forma muito rápida. E o que acontece? Um ano depois, eu estava bem mal. E estar bem mal me fez fazer um caminho inverso, me fez fazer um caminho interno.
Então, no início, não foi algo muito, eu vou fazer isso. Eu vejo hoje que era como uma defesa. Então, eu queria me voltar para dentro para me isolar do mundo. Só que esse se voltar para dentro fez com que eu começasse a perceber coisas em mim que vinham muito daquelas perguntas lá de trás. E aí, a partir desse momento, eu comecei, sim, um processo de autoconhecimento, bem, assim, profundo, onde eu passei 1 ano e 2 meses. E, após isso, foi onde eu iniciei meu trabalho como terapeuta metafísica, porque eu entendi muitas coisas e eu me tirei do estado que eu estava sem tomar uma aspirina, entende? Então, eu vejo hoje o autoconhecimento, né, na minha vida, ele é um estilo de vida que a gente traz para a nossa vida e ele acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Então, o autoconhecimento entrou na minha vida dessa forma. Entendi. E o que né, o que é, aliás, o autoconhecimento, né, que a gente tanto ouve aí, e na internet está tão disseminado, e qual a importância de também buscá-lo, né, para esse nosso desenvolvimento? Porque que bom que começasse cedo, né? Eu acho que todo mundo tem essas perguntas de o que eu estou fazendo aqui, quem é Deus e tal. Mas a gente não tem um caminho, né? Tem que ir meio que desvendando sozinha. E eu, por exemplo, acho que só depois dos 30 que fui entender, né? Realmente isso existe. Pô, por que não me apresentaram antes, né? Exatamente. A gente percebe, né, Carol, que as coisas elas vão se tornando mais, ou seja, se fala mais daquilo, se há mais procura, de acordo com a necessidade das pessoas, né? A gente não tem o hábito de buscar, enfim, antes, né, de entrar por esse caminho antes. Então, hoje se fala muito, se oferta muito. O que acontece, né? O autoconhecimento, dentro da minha experiência, ele é, como eu falei, um estilo de vida e ele é uma auto-observação constante sobre si. E o porquê que eu lhe digo isso? Porque, como a grande maioria, eu busquei e ainda continuo buscando, através de estudos, através, né, de várias fontes, compreender o funcionamento do ser humano, do universo como um todo, como realmente tudo isso funciona. Só que o que acontece? Cada um de nós, ele é um único. Ele não existe, né? Ou seja, 2, 3 iguais. Embora a gente viva numa sociedade que tende a nos encaixar dentro de caixas, nós somos únicos. E por sermos únicos, nós não temos como nos comparar com o outro. Então, tudo aquilo que vem como uma resposta, né, ou instruções, informações relacionadas ao autoconhecimento, vem muito da pessoa que viveu aquilo. Ou seja, através da própria estrutura informacional da vida dela. Então, embora a gente saiba que existem ferramentas, elas são necessárias, mas o caminho de autoconhecimento, ele é essa autoobservação, justamente por sermos únicos. Então, eu preciso me observar diariamente para ir compreender, né, os meus padrões de comportamento, os meus padrões de pensamento e começar a corrigi-los. Né? Então, seria a pergunta sobre o que é o autoconhecimento. Né? Com relação a como buscar o autoconhecimento, a gente sempre vai acabar iniciando pela busca do conhecimento em si. E o que eu vejo, né, Carol? Hoje nós temos muitas ofertas, a gente vê muitas coisas. Só que se a gente fizer uma análise, né, todo o conhecimento,
realmente que fez com que o ser humano avançasse, ele é um conhecimento antigo. Tanto que hoje ele está sendo trazido de volta com uma outra linguagem, uma outra leitura, né? Novamente. Mas o budismo, o taoísmo, todas essas linhas de conhecimento, o hermetismo, são linhas que têm uma estrutura e uma base de conhecimento real do funcionamento do ser humano e do universo como um todo, da natureza como um todo. E se a gente parar para observar, essas linhas de conhecimento, o que elas mais fazem é meditar. Meditar. Então, o que acontece? A gente precisa buscar o conhecimento externo? Precisa. Mas a gente, às vezes, vai se deparar com muitas coisas que não vai responder aquilo que realmente está em você. Eu fico assim muito no externo, e o externo ele não é o autoconhecimento. Se a gente entrar pela linha de que, eu fiz um curso, então eu me autoconheço, eu estou cometendo um erro muito grande. Porque esse curso, esse treinamento, são as ferramentas que nos ajudam a compreender um todo. Só que eu tenho que pegar isso e olhar para mim. Então, trazendo toda essa questão antiga de linha de conhecimento, se meditava muito, se refletia muito, né? Ou seja, as pessoas pensavam, elas analisavam, elas meditavam, praticavam em silêncio, coisa que hoje nós, a grande maioria, não está fazendo. E aí o que acontece? Se eu entro numa linha de autoconhecimento, onde eu acredito que apenas a busca da leitura, do conhecimento em si, ele vai me trazer essa resposta e vai me colocar nesse caminho, eu estou me enganando. E o que acontece? Eu vou começar a informar tanto o meu campo que eu acabo, às vezes, me perdendo nesse caminho. Porque a gente precisa ir digerindo a informação, né? E não existe maior eu diria, fonte de respostas do que o olhar sobre si, né? O olhar E isso é algo que para mim é muito claro, pela minha trajetória de vida, pela minha trajetória dentro do meu profissional, com os meus alunos e clientes. Então, eu vejo que essa resposta, através de você silenciar a boca, porque a boca ela é muito do ego. Então, quando a gente silencia a boca, a gente vai perceber o quanto a nossa mente é limitada. E aí a gente começa a perceber que, opa, peraí, eu sou algo muito mais do que um corpo físico. Eu tenho um mental, eu tenho um emocional, eu tenho um espiritual. Ou seja, nós somos compostos por 7 corpos. Se eu não olhar e entender que é minha responsabilidade gerenciar isso, fica difícil, entende? Fica bem difícil. Então, eu sempre digo para as pessoas, a busca do autoconhecimento, o caminho do autoconhecimento, ele é algo que você entra e você vai gostando muito daquilo. Quer saber cada vez mais, né? Exatamente. Por quê? Porque você vai encontrando dentro de você as respostas, você vai encontrando dentro de você os bloqueios que você precisa trabalhar, você precisa romper aquilo. Você vai encontrando dentro de você todas as suas capacidades, você vai reconhecendo tudo isso, até chegar um ponto onde você vai encontrar dentro de si um estado de silêncio e de paz. E quando você chega nisso, você fala, opa, tem algo aqui que realmente faz a diferença. E faz total diferença. Porque uma pessoa que ela está estruturada em si, ela consegue lidar com as adversidades da vida e do mundo com muito mais facilidade.
Aham. Engraçado que eu acho assim, né? Que sempre que eu faço a live também, aquele convidado ele vem no momento certo, né? Acredito muito nisso, assim. E esse final de semana que passou, eu fiz um curso, né? Com ele não tem religião, enfim, mas né? Ele focava na cura, mais corpo, alma e espírito. Então, eu tô afiada aqui para falar contigo. E foi muito interessante, porque quem ministrou foi uma pastora, né? Mas ela é estudiosa da neurociência, teóloga e tudo mais. Então, ela, né, comentou muito sobre a meditação, inclusive, né? Que é aquilo, quando a gente ora, a gente fala com Deus, e quando a gente medita, Deus fala com a gente, né? Porque daí vem lá do subconsciente, às vezes respostas que estão ali armazenadas, mas é bem isso que só o silêncio vai trazer, né? E é muito interessante, assim, que nem ela falou, quando a gente começa a praticar, eu comecei assim recente a tentar ouvir um áudio, alguma coisa, a mente ela escapa, né? Porque ela quer buscar o que está aqui agora, ela é acelerada. Então, até a gente começar, nem que fica ali uns minutinhos iniciais, mas só para começar a sentir isso, né? E avançando cada vez mais, é muito interessante como está tudo ligado, né? E que nem ela falou ali, aí, por isso também a importância da prática do exercício, porque a gente também é corpo, né? Enfim, tá tudo interligado, mas só para abrir um parênteses aqui para complementar e falar se é bem isso, aí a gente vai se conhecendo cada vez mais, né? Exatamente. E, e Fabiana, para quem, né, nunca pensou, que nem a gente falou, né? Chegou agora, caiu aqui na live, gente, que raio de autoconhecimento é esse? Por onde começar? Então, na minha visão, buscar conhecer o funcionamento do universo é o caminho da busca do conhecimento externo, né? O que acontece? Existe uma ordem no universo, existem leis. Nós não estamos aqui soltos. Existe toda uma estrutura energética, né? Então, você trouxe ali a neurociência, eu estudo muito a física quântica, né? Já venho Ai, adoro! estudando física quântica. E a física quântica, ela explica tudo isso, né? E embora hoje, de um tempo para cá, a gente venha aí ouvindo mais falar sobre física quântica e tudo mais, a gente, quando você realmente vai a fundo, você percebe que os primeiros experimentos que comprovam que isso aqui tudo é um campo de energia, de que a matéria é uma condensação energética, de que nós temos 7 corpos, nós temos uma estrutura informacional. Então, o que a gente percebe? Os primeiros experimentos, eles foram feitos há mais de 120 anos atrás. E aí, por que isso não chega, né, à tona para as pessoas? Por que as pessoas não buscam isso? Então, o que acontece? Toda busca, ela vai nos tirar de uma zona de conforto. Isso sempre. Ela vai fazer com que a gente tenha que romper paradigmas, crenças, porque a gente vem de uma estrutura de educação cultural, seja ela, né, Hábitos, exatamente, né? Civilização, seja religiosa. O que acontece? É o que cria os nossos hábitos, porque os hábitos, eles são os padrões repetitivos, né, comportamentais que vêm de um padrão mental. Padrão mental esse que ele é constituído pela nossa educação. Então, quando a gente se depara com algo completamente fora daquilo que nós temos e acreditamos como ser realidade, isso acaba fazendo com que, às vezes, poxa, vai me tirar dessa minha zona de conforto. E as pessoas não buscam. Então, o que acontece? Quando a gente começa a entender e começa a buscar, e é tão interessante que às vezes as pessoas falam para mim assim, eu gosto dessa questão de energia e tudo mais, eu acredito. Ok, isso já é um começo. Mas só acreditar não vai fazer com que você mude a sua realidade de vida, você precisa entender sobre isso. Porque nós somos manipuladores de energia.
Isso é que é fato. Então, assim... Não, sabe o que eu fiquei chocada? Desculpa te cortar. Tu acredita que antes de começar essa live, eu tenho aqui, né, os meus potinhos que eu coloco de decoração aqui do lado e tinha outro escrito Finas, que era de vidro. Fabiana estourou, tá? Simplesmente. Por isso que eu trazei ali uns minutinhos, mas eu disse, gente, chocada, era a energia da live já. Eu tava retida que tinha que quebrar, né? Sim. Quando quebra alguma coisa, nunca é ruim. Sempre é bom. Né? Que bom. Tá rompendo algo. Então, a gente não deve lamentar. Junta tudo e joga fora. Isso é muito bom. Com certeza. Então... Desculpa perder esse raciocínio. Então, quando a gente vai entendendo esse mecanismo do universo, que existe uma estrutura, que existe uma ordem, que existe algo sistêmico, existe um sistema organizacional. Então, ok, eu faço parte desse sistema, eu estou inserido dentro desse sistema, eu sou praticamente o sistema em si também. Então, o que acontece? O caminho, para mim, da busca externa, para você entrar no autoconhecimento, é você entender o mecanismo do universo, é você entender como as coisas funcionam. Por quê? Porque daí você começa a remar e a ir na mão e não na contramão. Entende? Porque na contramão cansa, né? Na contramão é onde acontecem todos os problemas. Entende? Então, a gente vai entendendo que autoconhecimento está intimamente ligado com espiritualidade. Intimamente ligado. Tudo é espiritual. E quando eu falo espiritual, eu não estou falando de religião. Eu estou falando dessa consciência divina, né? E a alma, ela é um encapsulamento do espírito. Ou seja, o espírito, ele está dentro dessa alma, né? Então, assim, nós somos aqui uma alma. Eu costumo sempre dar o exemplo que nós somos uma alma que estamos aqui numa expedição, aonde a gente vai experienciar, a gente vai conhecer, a gente vai se relacionar, a gente vai sentir as emoções, a gente vai aprender a lidar com isso. Mas a gente não pode, né, esquecer que nós não somos daqui, nós estamos aqui, né? E aí é onde entra uma certa leveza na vida, onde eu posso usufruir de tudo sem me apegar, porque o apego é onde começa o sofrimento. Então, seria isso. E do outro lado, ou seja, como que eu entro nesse caminho de autoconhecimento, buscando as informações para compor o meu campo, os meus corpos, né? E também ter práticas no meu dia a dia. Busque entrar em processos de meditação. Como você trouxe ali? Se você consegue fazer 3 minutos, 5 minutos, já está ótimo. O que eu trago para as pessoas também, né? Que é um outro paradigma a ser quebrado. Meditação guiada não é meditação. Aqueles videozinhos do YouTube não servem. Então, tipo, escute esse áudio, eu vou fazer meditação. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Às vezes a gente pode, claro que pode, ajuda, mas isso não é meditar. O que acontece, né? A nossa mente, ela tá solta. A nossa mente, ela dentro da psicologia se chama entropia psíquica, ou seja, é aquela desordem mental. Eu não estou comandando os meus pensamentos, escolhendo os meus pensamentos. Eu penso. E o que acontece também? A mente, ela é um campo aberto. Então, não é a minha mente e os meus pensamentos. Existe um tráfego aí, tá? E o que quando a gente entra num processo de meditação, eu digo o seguinte, é como se você chegasse para um adolescente e falasse para ele assim, a partir de hoje, você vai ter horários. Então, você vai levantar de manhã, você vai para a escola, você vai voltar, vai almoçar com mesa. À tarde, você vai fazer outras atividades.
vai ter horário para dormir, rede social, videogame, só no final de semana. O que acontece? O rebelde, ele vai se rebelar, né? Ou seja, ele não vai gostar. É mais ou menos isso que acontece com a nossa mente. Então, ela, como você falou, né? Ela vai tentar nos tirar de qualquer forma. Porque o que acontece? O nosso ego, ele nunca vai querer estar no momento presente. Meditar é estar no momento presente. Ele sempre vai estar no passado ou no futuro. O passado, quando a gente está muito no passado, a gente tem uma grande possibilidade de desenvolver um quadro depressivo. Se eu estou muito no futuro, ou seja, eu entro num quadro de ansiedade. Ansiedade, né? Que um é o contrário do outro. Exatamente. Então, o que acontece? É o ponto de equilíbrio. Quando a gente entra no processo para meditar, a gente sempre tem que ter um ponto, um foco, né? Então, se você faz pilates, se você vai fazer alguma posição, o instrutor diz para você, fixa no ponto. Por quê? Porque ele te traz o equilíbrio. A meditação é mais ou menos a mesma coisa. Então, você vai focar no ponto, você fecha seus olhos como se você estivesse olhando para esse ponto, e aonde você vai observar? A respiração, o ar entrando e saindo. Vai acontecer de os pensamentos estarem trafegando a mente, as imagens, as sensações começam a aparecer, o barulho. Então, a gente tem que entender que tudo isso faz parte, a vida está se movimentando a todo momento. Nada vai parar porque eu vou meditar. Não, a vida está continuando. Então, eu preciso ter esse foco e esse processo de inspira. Me peguei fora desse foco, ou seja, fui num pensamento. O que eu faço? Eu trago novamente a minha atenção para esse foco presente. O que acontece com isso? Eu começo a colocar ordem. E colocar ordem vai demandar energia. A entropia psíquica, a desordem mental, é a falta da energia colocada sobre isso. Porque para que eu mantenha o foco, eu preciso ter essa energia. E o nosso cérebro, ele foi programado para não gastar energia, né? Ele não quer gastar energia, ele é do mínimo esforço. Então, assim, eu preciso colocar esse foco. Então, tudo, dá sono, a pessoa dorme, dá coceira, dá fome, faz parte. Então, quanto mais eu me coloco ali naquela situação de estar me educando, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, vai fazer com que eu comece a entender que quando eu estou na bagunça de caos, ordem, é como se eu estivesse no centro de uma festa, no meio. E aí, a minha percepção ela é muito estreita com relação à festa como um todo. Eu vou estar observando as pessoas que estão muito próximas a mim. Quando a gente começa a ter esse foco cada vez mais realmente centrado e eu consigo aumentar mais o meu tempo, é como se eu fosse me afastando dessa festa, eu saio do centro e eu subo um degrau. Eu vou olhar um pouquinho mais amplo. Aí eu subo mais um degrau. Vou olhar mais ainda. O que isso significa? Significa que eu me coloco numa posição de observador da minha vida. É aonde eu pratico a autoobservação, que é o caminho do autoconhecimento. E ali eu consigo perceber com muito mais clareza e nitidez as minhas ações, os meus comportamentos, os meus pensamentos, né? Fica tudo muito mais claro. Eu tenho vários relatos de clientes que, alunos, quando eles começam a fazer esse processo, eles percebem, nossa, parece que eu estou com muito mais pensamento negativo. Não, agora você está vendo que você tem esses pensamentos negativos. Você se coloca no comando disso. E aí você vai começar a escolher. Então, esse é o ponto. Silêncio total, sem música. Por quê? Porque eu estou fazendo uma meditação guiada, ou seja, é o que a minha mente quer, é o que o ego quer.
ele vai estar lá viajando, entende? Ele não vai estar no ponto, no foco. Então, por isso, Uhum. Não pode, mas aquela musiquinha assim, só. Como é que se fala? Só, tipo, tocada, sem voz. Pode ou também não? pode colocar, pode colocar. Eu acredito que para começar facilita um pouco, né? Até a pessoa conseguir chegar ao ponto de realmente não ter nada. Então, a meditação ela é a ausência de pensamentos, a ausência de sentimentos, a ausência de tudo, porque ela vai abrir um campo. E aí, o que que acontece? Mas eu não paro de pensar. Não, a gente não para de pensar. Isso é um fato. Não tente entrar num processo de meditação tentando silenciar a tua mente, porque a mente ela é muito rápida. A composição dela é essa. O que que acontece que eu entro num silêncio mental? Eu começo a me afastar, a entrar, né, ali subindo os degraus. Então, aquele barulho mental, aquela festa, aqueles pensamentos, aquelas imagens, vão ficando cada vez mais distante, ao ponto que a impressão que se tem é que eu estou num silêncio absoluto. Então, parece que eu tenho a mente vazia, mas é porque eu me coloquei nesse estado, né? Eu fiz, há uns 7 anos atrás, eu fiz um curso onde a gente praticava muito a meditação. Era a base ali, era ficar em silêncio e meditar. Então, nós meditávamos por 4, 5, 6 horas direto. E quando a gente foi colocado em silêncio, gente, a minha percepção assim, era que eu tinha umas 5 bocas, né? Porque elas não paravam de falar. E você começa a realmente perceber. E nós, neste mundo acelerado, de internet, de muita conversa, de muito barulho, a gente não percebe isso. E aí está um grande problema. Por quê? Porque aí você começa a perder a sua saúde mental, que é um sério problema, né? Bom, peraí que eu cliquei aqui e fechou a pergunta. E como você define sua identidade e quais fatores influenciam nessa construção? Você está falando da identidade como um todo? Isso. Tipo, né, pra gente, como tu falaste, se reconhecer, né? Tipo, essa aqui sou eu e se livrar daquelas crenças que foi o que a gente aprendeu, né? Que foi o que veio lá da infância, enfim, para realmente começar a construir, né, a pessoa que tu deseja ser. Sim. A identidade, né, ela é a coisa mais importante que o ser humano precisa resgatar hoje. Porque o ser humano, né, isso é para todos nós nascemos dentro de uma família, né, independente de quem nos crie, que vai nos passar a visão, o conceito, as crenças com os quais eles aprenderam. E o que que acontece, né? Todos nós temos, Cris, uma identidade já formada, tá? Então, isso é muito importante trazer para que as pessoas compreendam que nós já possuímos uma estrutura informacional. Quando a gente, por exemplo, pega uma semente, tá? De rosa vermelha e planta, vai nascer rosas vermelhas. Por que não nascem rosas amarelas, margaridas? Por quê? Porque ali existe uma estrutura informacional. Todo ser humano ele traz uma estrutura informacional. Mas como que essa estrutura é formada? Ela é formada pelos arquétipos. Tá? Então, nós temos essa estrutura arquetípica. Dentro da numerologia, tá? Que é a minha área, a gente consegue revelar toda essa estrutura através da numerologia. Então, ali, tá, qual que é o arquétipo regente da tua alma, da sua personalidade, da sua expressão, da sua lição de vida,
o dia de nascimento, o que ele representa. Então, já existe. O mapa numerológico, ele é um manual de instrução para a nossa vida. O que nós precisamos fazer? Não é eu me construir algo, é eu tirar tudo aquilo de mim que foi construído sobre mim, que eu peguei como sendo verdade, acreditando que eu era aquilo, e acabei me distanciando do que eu realmente sou. É muito louco, né? Porque dá até, tipo, uma crise de identidade, né? Tipo, cadê aquela pessoa? Eu não era assim, tipo, né? Ou agora eu quero ser tal coisa, mas, né? Por que que eu não fui assim sempre? Exatamente. E essa crise de identidade, hoje eu vejo que ela está muito em evidência. As pessoas, elas estão perdidas delas mesmas. Então, quando a gente voltar para casa, né? Isso é usado muito dentro do esoterismo, dentro de algumas linhas. O que é voltar para casa? É voltar para si. É ser o que você é. Você já é essa estrutura informacional. Então, você vai ter o teu jeito de ser, o teu jeito de se expressar, aquilo que você gosta, a tua vocação. Isso já está pronto. Porque lembra que eu falei que existe uma ordem no universo. Existe um sistema. E todos nós temos isso já formado em nós. Nós trazemos todos os arquétipos. Uns mais regentes, uns menos regentes, né? Então, quando a gente, por exemplo, na infância, como é que a gente se distancia, né? Dessa nossa identidade? A gente começa na infância, ou seja, quando nós fazemos aquilo dentro do que a nossa família, as pessoas que nos criam, concordam, dizem que tem que ser assim, a gente, de certa forma, é bonificado por isso. Ai, que bom, né? Como você é uma menina obediente, um menino obediente. E quando a gente é a gente, ou seja, a gente não está dentro do que eles estão falando, a gente acaba sendo punido. Aí tu começa a ser uma ovelha negra, né? A gente começa a ser punido. Por quê? Porque não está entrando dentro do que é colocado, né? Tudo tem uma forma, tudo foi estabelecido uma forma de você ser, a forma da mãe perfeita, a forma do pai perfeito, a forma do profissional, né? Tudo é o filho perfeito. Só que isso, gente, é assim, é uma violência contra o ser humano. Porque tira ele completamente dele mesmo. Só que a gente também não pode dizer e culpar os nossos pais, porque eles não tiveram essa educação, eles não tiveram esse conhecimento. Cabe nós agora, com todas essas informações, começar a romper isso, né? E aí, a gente vai crescendo e o que acontece? A gente quer ser aceito. A gente quer ser aceito, a gente quer ser validado, a gente busca, né, do outro uma validação, uma aprovação, e a gente sempre vai estar buscando ser aquilo que dizem que a gente tem que ser. Só que o que acontece com isso? Quanto mais a gente deixa de ser o que nós somos, mais nós rejeitamos a nossa estrutura informacional. Porque os arquétipos, eles são luz em nós. Se eu refrato essa luz, ela se torna sombra. E ela, enquanto sombra, ela é viva, né? E ela quer atuar. Porque cada arquétipo, ele vai trazer as suas características, capacidades, dons, virtudes, aptidões. Então, eu estou rejeitando isso, de certa forma. E essa sombra, ela vai atuar na minha vida. Então, a gente pode entender e perceber que muitas coisas na nossa vida, às vezes não acontecem por questão da sombra. Enquanto eu não olhar para isso, integrar ela na minha personalidade, a coisa não vai andar, né? E aí, o que acontece? Acontece a autoagressão. É uma autoagressão nós não sermos aquilo que somos. É uma autoagressão a gente tentar ser
aquilo que dizem que nós temos que ser, na busca dessa aprovação, dessa validação, né? Do pertencimento. Então, é algo muito profundo, por isso que eu digo que o autoconhecimento ele é um caminho, que ele é um estilo de vida, é uma filosofia de vida. Porque você vai percebendo, você vai entrando, você vai caminhando e entendendo que nós somos algo muito complexo, né? Nós temos 7 corpos. Peraí, temos 7 corpos, sim, nós precisamos olhar para todos esses 7 corpos. Como é que isso funciona? Como é que eu informo isso? Como é que eu... Porque a estrutura está ali. Só que eu preciso informar para que essa estrutura se alinhe. Senão eu não consigo manifestar isso. Quando nós vemos uma pessoa muito bem sucedida, ela está vivendo um arquétipo. Ela está emanando. Tá, eu tô vendo que lá na tua estante, lá atrás, tem uns, né? Tem a coruja, o outro eu não tô conseguindo identificar o que é. É o tigre. Exatamente. Isso é um ponto também importante que você trouxe, porque hoje, até dentro do autoconhecimento, porque as coisas elas se misturaram muito, né? Ah, eu vou colocar uma imagem arquetípica. Ah, eu quero ser líder, vou colocar uma águia. Eu quero a sabedoria, vou colocar a coruja. Só que o que acontece? Se você não mudar o teu padrão de pensamento, o teu padrão de comportamento e colocar uma imagem dessa, porque a coruja, o tigre, eles não são os arquétipos, eles são as representações arquetípicas, mas eles vão ativar em mim todas as características que eles representam. Se eu não mudo o meu padrão, o que vai acontecer? A minha vida vai piorar cada vez mais, porque vai se tornar sombra. Eu estou rejeitando. É como se eu estivesse ativando algo, mas eu rejeito. Eu ativo e eu rejeito. Isso dá um desgaste energético e um desequilíbrio mental e emocional muito grande. Muito grande. É bem isso. E até, Fabiana, desce aí um exemplo mais complexo dessa questão de identidade e tal, né? Mas é bem engraçado, porque até com coisas simples, por exemplo, tu aprendeu a ter medo de trovoada na infância, né? Ai, se esconde, vai estourar o espelho, não sei o quê. Daí chega lá com 30 e poucos anos, 25, a pessoa tá cheia do medo e não sabe de onde aquilo veio, não, né? Às vezes nem especificamente da trovoada. E aí é porque tá lá no subconsciente. Agora, né, quem não busca a informação e tal, tá, mas espera aí, só porque todo mundo tem medo, por exemplo, de dirigir, vamos supor, né? Ah, tá numa família que todo mundo tem medo de dirigir, né? Eu lembro que eu fiz a carteira de motorista com uma amiga, tipo, quando a gente tinha 18, a gente fez autoescola junto. Passou 10 anos, ela nunca tinha pego carro ainda, mas porque ela ficou com aquele bloqueio. Até o dia que ela conseguiu vencer o medo, agora da onde ela... Claro, ela, né, tinha fobias e tal, com elevador, com direção, mas assim, né, todo mundo andando no mesmo trânsito, e ok, claro que tu tá sujeita, não dá pra julgar, coisas podem acontecer, mas pra tu ver como é sério, travou 10 anos uma vida, porque a pessoa tinha o medo de pegar o carro, e aí dependia de carona, de alguém sempre buscar, né, e não tinha aquela autonomia. Então, são coisas, às vezes, né, até relativamente pequenas, mas que tu sofre anos porque foi incutido ali, né, ah, tenha medo porque é perigoso, né, e daí, mas quem que botou isso na tua cabeça? É bem por aí. A gente, isso acaba sendo uma constituição, né, das crenças, por exemplos, por vivências, por situações que se vivem e acaba bloqueando, né? E aí, o que acontece? Esses bloqueios que você trouxe, e muito bem colocado, é o que refrata essa energia arquetípica, que torna sombra. Entende? Torna sombra. Então, quebrar esses bloqueios. E aí vem sair da zona de conforto, né? O se colocar. O medo, né? A gente fala o medo do desconhecido. Por quê? O medo existe, né? Do dirigir, ou de trovoada, ou de algo que eu não estou familiarizado com aquilo. Então, se a gente traz o medo do desconhecido,
já aqui já revela, ou seja, falta conhecimento. E esse conhecimento, ele pode ser você se colocar ali para experimentar. É como, tipo assim, eu não gosto dessa comida. Mas experimente, né? Experimente. A mesma coisa, eu não tenho medo de dirigir. Mas vá aos poucos, vá experimentando. Porque assim, né, Cris? O ser humano, ele tá assim, em volta dele tem tanto bloqueio, porque o que eu entendo? A estrutura nossa hoje, ela foi criada para que a gente viva no medo. E no piloto automático, né? Segue o fluxo da sociedade, bem como a gente falou, se tu criar, sair do padrão, sair né, daquilo ali que tu conhece, meu Deus, a estranha, a esquisita, não tá seguindo as regras aprendidas, né? E muito disso que você falou, da estranha, da esquisita, é o que faz com que as pessoas recuem. Entende? Por quê? Porque o caminho do autoconhecimento, ele vai te levar ao teu ponto de poder. Na minha trajetória, o que para mim, assim, quando isso me caiu essa minha ficha, quando eu tive esse insight, eu tive essa percepção, para mim foi um choque. Mas é pura verdade, o fato. O maior medo do ser humano é da força e do poder que ele Aí muitos se sabotam, né? Entende? Por quê? Porque lidar com esse poder em si, que vem de dentro de si, ele não é do ego, ele vem de algo maior em si. É algo que vai te levar a ter que fazer escolhas. Ele vai te levar a ter que ter um padrão de vida diferente. E esse padrão de vida diferente são os seus hábitos, não estar no piloto automático, escolher com quem você quer andar, porque você vai entendendo que tudo vai informando. Tudo vai informando. Tudo que chega para nós de informação, a gente consegue ter uma percepção muito estreita, de forma consciente. Mas o inconsciente, ele está captando tudo. Então, se eu me coloco uma coisa que eu sempre digo, né? Não durmam com televisão ligada. Porque aquilo vai estar formando. Vai estar captando toda a informação. Tudo. Às vezes você dorme e você não vê o que está passando. E aí o que acontece? Depois você nem entende porque eu tô com medo disso, eu tô com aquilo, né? E aí tá ali, tá instalado, porque entrou pro inconsciente. O acordei mal, né? Exatamente. Entrou pro inconsciente, é lei. O que faz o discernimento é a tua parte consciente. Por isso tá no momento presente, com foco. Porque daí eu vou, né, ali observando. Então, um dos recuos é esse. Porque, de certa forma, eu vou me ver, eu não vou me sentir mais tão pertencente a esse grupo. Mas quando você começa esse processo e você ativa o seu ponto de poder, você se torna uma pessoa independente, que é onde está a identidade. Legal. E como identificar os nossos pontos fortes e fracos e como podemos trabalhar para melhorar? Autoobservação. Uma das coisas que eu sempre indico é o seguinte: nós temos uma síndrome de não percebermos, nós menosprezamos a nossa capacidade, as nossas habilidades, as nossas capacidades. Então, é muito importante você observar tudo aquilo que você sabe, você tem ali, que é uma capacidade sua, que é uma habilidade sua. E você começar a focar naquilo. Pela mente solta, pela entropia psíquica, a gente sempre vai ser levado a estar olhando para o negativo. E o que acontece?
Quando a gente faz algo de positivo, né, na nossa vida, a gente, ok, beleza, passou, é positivo, tá tudo certo. Mas quando a gente faz algo que não é legal, ou seja, eu não deveria ter falado isso, ou eu deveria ter feito diferente, por que eu não me esforcei mais, porque isso e aquele outro, a gente se massacra de tal forma, né, mentalmente, que é uma coisa absurda. Então, o que acontece? O nosso cérebro trabalha por neuroassociação. Então, se entra num ciclo vicioso. Eu faço algo que me deixa mal, me deixa com sentimento de culpa, me deixa com medo. Aí, faço de novo uma outra prova. Então, entra nesse ciclo vicioso. Eu preciso olhar para isso e entender que isso é uma construção que eu posso mudar dentro. É uma construção mental de programas que vieram do externo. A minha estrutura informacional, ela não é essa. Então, trazer esse foco, olhar para si, o caminho do autoconhecimento, ele vai trabalhar inevitavelmente a autoestima e o amor próprio. Sem dúvida. Verdade. E o que acontece? O que é autoestima, né? Essa resposta vai responder bem a sua pergunta. Quando a gente fala de estima, a gente está falando de gostar de alguém, de apoiar alguém, de convidar essa pessoa para tomar um café, conversar com ela. É aquela pessoa que, nossa, eu gosto de estar com ela. Se a gente fala de autoestima, nós estamos falando desse comportamento parecido. Eu gosto de estar na minha companhia. Eu me levo para tomar um café. O que acontece? Eu sou a pessoa que convive comigo 24 horas por dia. Então, se eu não estou bem comigo, como é que isso vai ser? Se o meu diálogo interno comigo é só me malhando, é dizendo que, cara, realmente eu não sou capaz, eu só faço coisas erradas, não fico a sofrer, não sou merecedor. Se eu tenho esse diálogo interno, como é que eu vou ter autoestima? Então, a autoestima ela vai muito além de eu me arrumar. Ela é muito mais algo interno. E a autoestima está relacionada com a parte racional. Que é aqui que eu trabalho, é na parte racional. Se eu tenho autoestima, eu tenho amor próprio. Por quê? Porque eu vou desenvolver um amor por aquilo que eu sou. Daí entra um ponto muito importante. Se eu não aceito quem eu sou, porque lá atrás me foi dito que eu não podia ser isso, eu tinha que ser isso, e aí eu começo um processo de auto-rejeição comigo, como é que eu vou ter autoestima? Como é que eu vou me gostar? Como é que eu vou me aceitar e gostar de estar comigo e ter um amor próprio? Como é que eu vou me amar? Então, aquilo que, de certa forma, a todo momento está querendo vir à tona, que é a sua verdadeira identidade, a pessoa ela não vai gostar daquilo. Porque aquilo foi dito que lá atrás não era assim. Entende? E aí começa, né? Fabiana, não sei se travou aqui por causa da chuva ou se caiu o sinal, gente. Só um pouquinho. Vamos ver se ela volta. Se não, qualquer coisa, entra aí de novo que eu te chamo, tá, Fabi? Tá travado aqui o sinal para mim, mas eu acho que é por causa da chuva. Ai, ai, ai. Acho que vai. Vou chamar ela novamente. Espera aí. Cadê a Fabi? Caiu o sinal. Mandei de novo, Fabi. Vê aí se chegou o convite. Eu tô aqui ainda. Vamos lá. Fabi, deu certo? Apareceu. Acho que travou por causa da chuva. Tranquilo. Seguimos então. Então, Carol, eu estava te chamando de Cris, né? Me perdoe.
Eu acho que... Não, nem notei. No começo falasse Carol. Se falou Cris, depois eu nem chutei. Então, Carol, esse é o caminho, né? E assim, ó, gente, entendam. A autoestima anda de mãos dadas com o amor próprio e anda de mãos dadas com a libido. Se eu não tenho autoestima, eu não vou ter amor próprio, eu não vou ter libido. Engraçado. Se uma tá, todas estão. Se uma está ausente, as outras também estão. Porque aqui quando... Se uma foi passear, todas foram. Exatamente. Porque o que nós temos que entender de libido, né? Libido é o prazer de viver, é o prazer de ser você, é algo muito mais profundo do que somente algo físico, né? E eu digo para as pessoas, comecem a se olhar com um pouco mais de carinho, aceitar o que você é, entender que lá atrás, aquilo que foi dito para você, você não precisa carregar isso mais. Então, se olhe, se observe, reconheça quanta coisa de bom você tem. E tem um exercício muito legal que é assim, pergunte para 4, 5 pessoas que você confia, pergunte para elas assim, o que eu sou boa, o que eu faço de bem, assim, de bom. As pessoas vão falar. E é muito... você é boa nisso, você, né, faz isso bem, você é uma pessoa bem comunicativa, você é uma pessoa que é, né, forte, você é uma pessoa... E às vezes a pessoa, ela nunca parou para observar isso, ela não percebeu isso. Então é algo assim, que é necessário, né? Isso é muito necessário. E cada um de nós... É bem legal. Eu já fiz um curso que mandou fazer esse exercício, assim. E é interessante que às vezes é bem isso, a gente ouve coisa que nem espera e às vezes nem a gente reconhece, né? Exatamente. Então, assim, todos nós temos muitas coisas boas, muitas qualidades, muitas capacidades. Basta a gente desenvolver isso. E a partir do momento que você começa a ter esse olhar observador, você começa a perceber. Num outro ponto, quando eu faço algo que não é legal, que eu percebo que eu poderia ter feito diferente, não se judique tanto, não se massacre tanto, se apoie. Então, tipo assim, olha, né? Eu, às vezes, eu converso muito comigo. Muito. E, às vezes, eu olho no espelho e eu falo, Fabiana, fazendo isso de novo, Fabiana. Entende? Então, tipo assim, se... Fabiana, não pode falar isso na frente do espelho. Na frente do espelho é só elogio. Pega essa dica. Na frente do espelho, a gente só pode se autoelogiar, sabia? Não pode reclamar contigo na frente do espelho. Porque o espelho reflete, eu sei disso. Mas é importante porque o impacto que ele vai te dar vai fazer você refletir sobre isso. Então, eu falo para mim, sabe? Cuidado, olha, preste atenção, né? Não chega a ser eu me maltratando, mas eu realmente olhando para mim como se eu estivesse na minha frente me aconselhando. E isso faz com que a gente comece a mudar esse olhar com relação a nós mesmos. Uhum. E quais os benefícios do autoconhecimento na vida diária, né? Tipo, o que a gente começa a notar de mudanças aí? Tudo. Porque nós somos um indivíduo, ok? Temos uma individualidade, somos únicos e nós somos a estrutura central de todos os papéis da nossa vida. Aquilo que eu falo como papel, você pode também entender como setores, né? Então, o papel de mãe, de filha, de companheira, de empreendedora, de profissional, de amiga, são os papéis que a gente atua, são os setores que a gente atua na vida. Se eu, enquanto indivíduo, não estou com a minha identidade desenvolvida, fortalecida, e é de dentro para fora. Não tem, eu vou. Não é eu pensar em ser, é eu acreditar que sou. Aí é uma grande diferença, é um abismo dentro disso.
né? Por isso que o que acontece é que as pessoas elas sempre o pensamento positivo, você está repetindo as frases, isso ajuda? Ajuda. Só que isso não vai te levar onde você quer. Então, somente. Porque nós não somos só uma mente racional, nós temos um emocional. Então, eu preciso sentir e acreditar que eu sou aqui, né? E aí, o que acontece? Qual a pergunta mesmo que você fez? Perdão, Carol. Qual o benefício, né, do autoconhecimento no dia a dia? Então, o que acontece? Se eu não estou bem, se eu não conseguir me tornar uma pessoa independente, se eu estou desequilibrado, não tenho comando mental, não tenho comando emocional, todos os meus papéis, eles vão sofrer o impacto. É fato. Então, se eu quero mudar a minha realidade externa, seja no meu profissional, no meu financeiro, no meu relacionamento, seja como companheira, seja com filhos, não importa o que você queira, você vai ter que mexer com isso. Você vai ter que olhar para dentro. Você vai ter que encontrar bloqueios para rompê-los. Você vai ter que mudar crenças. Você vai ter que mudar paradigmas. Você vai ter que trazer e desenvolver todas as capacidades que você tem para atuar dentro desses papéis. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem o indivíduo sobrecarregado de bloqueios, de medos, de travas, de limites, com um potencial gigantesco dentro dele, para poder atuar em todos esses papéis, em todos esses setores, só que ele não consegue. Se sentindo preso, né? Exatamente. E aí eu sempre também dou um exemplo que, se a gente olhar para um determinado setor da nossa vida, a gente vai falar, esse setor até que ele anda. Ele não anda esse setor. Só que o outro setor não anda, ele está travado. Por quê? Porque ali vão ter crenças que bloqueiam, que limitam o fluxo dentro daquele papel, o fluxo dentro daquele setor. Onde é que eu arrumo? Fora? Não, dentro. Quando as pessoas elas vão para fora, é como se elas quisessem limpar o rosto sujo esfregando o espelho. Nunca vai ser. É dentro. Sim. Lembro que tem um amigo coaching, né, que sempre dizia isso, tipo, a resposta nunca vai estar no externo, né? Então eu aprendi isso muito com ele, sempre vai estar dentro, e se, né, algo me incomoda fora, é porque está refletindo algo que eu tenho que, né, entender e mudar dentro, e é sempre assim, por isso que é um processo que nunca para, né? Exatamente. Então a gente percebe que impacta diretamente. E quando a gente fala, né, dentro de uma roda da vida, por exemplo, que se fala de setores, tem lá o setor do espiritual, né? Eu trabalho com uma roda da vida onde o setor espiritual é o centro, que reverbera para todos os setores. Não é setor espiritual. Não, ele não é um setor, ele não é um papel. Ele é o ponto atuante em tudo. Né? Então, sou eu, um indivíduo, um espírito, né? Uma alma que está aqui nessa vida, que através desse espírito, dessa estrutura informacional, eu tenho todas as capacidades para atuar. Então, assim, são muitas coisas a se compreender para poder ir desbloqueando e entender que nós não estamos aqui, Carol, para sofrer. O ser humano foi um projeto para dar certo. Tá para evoluir, né? Por isso que sempre tem que buscar a evolução. Se nós, olha, entenda, eu vou colocar para você refletir comigo. Se eu sou a imagem e semelhança da consciência divina, se eu trago uma estrutura arquetípica, e a estrutura arquetípica, ela é o primeiro modelo e é a perfeição, significa que eu não preciso, indivíduo, tecnicamente se fala no desenvolvimento, mas profundamente
eu não preciso me desenvolver, porque eu já sou aquilo que sou. Então, o que eu preciso? Educar o meu ego e desbloquear. Porque essa energia em mim, essas inteligências, elas vão atuar junto a mim. É como uma simbiose. Então, o caminho de busca, ele não é um caminho para que, eu vou me construir. Isso é tridimensional. É mente racional, é ego. E o ego é limitado. Entende? Então, quando eu entendo que eu preciso simplesmente deixar fluir o que eu já sou, eu sou a imagem e semelhança, eu entendo que não se precisa construir aquilo que já está construído. Eu preciso definir aquilo que limita toda essa potencialidade de retônia. E como lidar, né, Fabiana, com essas emoções e sentimentos de uma forma saudável e construtiva? Porque como a gente comentou também, né, vai vir a sombra, vai vir ali os momentos ruins ou as emoções ruins, mas identificar nunca vai ser 100%, né, só alegria, um mar de rosas e só a parte boa, e entender que aquilo também faz parte da vida, né? Que tem os dois lados e não sofrer por isso. Sim. Esse você fez uma colocação ali muito boa. O mundo aqui, ele não está construído de forma cor-de-rosa. Aqui, quando eu falo, essa estrutura humana, a forma de enxergar as coisas é muito falha. Então, a estrutura que nós temos aqui, ela é uma estrutura muito complicada. Então, nós não vamos ter uma vida cor-de-rosa. O que acontece, né? O nosso emocional, ele é uma ativação do mental. O emocional, por si só, as emoções, elas não se movimentam sozinhas. Eu preciso ter um pensamento para ativar essa emoção libera uma energia. Então, o mecanismo é esse. Pensamento, emoção, energia. No que eu tenho que atuar? Na minha mente. Se eu quero ter emoções de qualidade, eu preciso escolher os meus pensamentos. É fato que nós vamos passar na vida por dor, faz parte. Nós estamos aqui para aprender a lidar com tudo isso. A diferença é eu arrastar essa dor e ela se tornar um sofrimento eterno. Quando que eu faço isso? Quando eu vivo uma situação e eu me prendo naquela situação. Então, o que acontece? Eu me lembro daquela situação, eu me lembro do que eu passei, eu trago a memória. O que vai acontecer? Vai vir toda a emoção de novo que eu vivi. E essa emoção vai liberar a energia. A ciência ela já comprovou que nós nos viciamos em emoções negativas, assim como positivas. Hoje, negativas porque o ser humano, como não tem um foco, ele acaba tendendo muito mais para o negativo. Mas o que acontece? Se provou que as emoções elas acabam sendo até meio que um barato químico. Então, a pessoa, vou dar um exemplo aqui, a pessoa ela passou por uma traição, seja dentro de uma amizade, dentro de um relacionamento. Então, aquilo feriu, ela passou dor, ela sofreu, ela chorou. Então, ela passou tudo aquilo. Muito bem. Ela passou. O que acontece? O que eu tenho que olhar para isso? Isso é muito importante. Qual é o que a vida está querendo me ensinar com isso? Esse é o ponto. O que eu preciso aprender por estar passando por essa situação? Que é aquilo que eu aprendo pelo amor ou pela dor. O que significa isso? Ou eu aprendo pela busca ou pelo sofrimento. Isso é fato. Então, o que acontece? Quando a gente passa por essa situação e você vai refletir, você vai entender que você não é nós somos protagonistas. Devemos estar nesse papel.
mas nem sempre estamos. Nos colocamos em outros papéis, né? Então, assim, se eu entendo que eu estou passando por aquilo, ok, eu vou elaborar aquilo dentro de mim, e eu vou deixar aquilo ir, fica no passado, ótimo. Se eu não, se eu arrasto todas as vezes que eu lembro daquilo, que eu falo daquilo, vem todo o sentimento, vem a raiva, vem a decepção, vem tudo. Isso libera determinados hormônios, determinados neuropeptídeos no corpo biológico. Então, o ser humano ele sente meio que um barato. É como quase droga. E isso precisa ser obtido, né? É doido se você parar e pensar, meu Deus, né? Mas é bem isso mesmo. Então, o que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar o meu mental. O ser humano, ele precisa trazer algo que é, assim, ó, é uma ferramenta que é de um poder extremo, que é o perdão e o auto-perdão. Se nós queremos ter saúde emocional, né, que venha desse mental, nós precisamos aprender a perdoar. Por quê? Porque, como eu disse ali no início, Carol, todos nós somos únicos. Cada um está aqui na sua vida, aprendendo, experienciando, tendo seus medos, seus bloqueios, né, os seus traumas, trazendo isso consigo. Às vezes, o outro não vai saber lidar com aquilo. Às vezes, o outro vai te ferir. A gente precisa aprender a perdoar, né? A gente precisa aprender a se perdoar, para liberar isso, para ter uma qualidade emocional, né? E então começa com realmente uma autoanálise, uma coordenação mental para ativar as suas emoções. Você sabe que assim, ó, da mesma forma que nós alimentamos o nosso físico, buscamos alimentar com nutrientes saudáveis, que nos deem, né? Enfim, tudo aquilo que hoje se fala muito, nós precisamos alimentar o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional com nutrientes saudáveis. Então, se ligado em programas de televisão, em filmes, leituras, conversas, né? Rede social, que não são legais, eu estou alimentando o meu mental e o meu emocional com aquilo. Aquilo vai vir uma resposta mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque o que eu coloco para dentro, eu vou me para fora. Né? Então, busquem músicas clássicas, ajuda tanto. Ouvir músicas clássicas trabalha bem o emocional. O emocional está muito ligado com a parte sensível, né? A parte mais mística, uma parte mais interna. Então, tudo que é ligado à arte, a bonito, mas uma arte mesmo, né? Realmente uma arte que tem uma expressão, uma boa música, sabe? Tudo isso ajuda a te trazer uma alimentação emocional que vai fazer com que você aprenda a lidar com isso e trazer isso cada vez mais para a sua vida. E entender que as emoções, elas passam. As emoções, elas não permanecem. Elas são muito rápidas em nós. A dor, o sofrimento, né? Cada um tem o seu tempo. Mas quando ela vem, sinta ela. Reconheça ela. Entenda que ela faz parte de todo esse campo de energia. E deixa ela ir. Fabiana, o papo tá ótimo, né? Eu ficaria aqui até amanhã, mas eu vou tentar correr um pouquinho aí em função do tempo, pelo menos para a gente fazer mais umas 2 perguntas. Com certeza, né? Outra hora tu podes voltar aqui e a gente continua aí, ou faz, né, outra live com outro tema também. Mas até, né, para matar a curiosidade do pessoal, a gente já falou aí bastante, né, do autoconhecimento, das emoções e a importância do processo. Agora, quais são as principais técnicas e ferramentas, né, para a gente desenvolver o autoconhecimento? Não sei se tens aí umas dicas práticas para a gente. Vamos lá. O silêncio, prática do silêncio, meditação, trabalhar a respiração consciente,
que é bem importante, né? Ou seja, respirar consciente. Leituras ajuda muito, né? Se colocar em estado de contemplação. Quando a gente fala de contemplação, nós estamos aqui falando sobre observe a natureza. Vá junto à natureza. Ande descalço na grama, ande descalço na praia. Isso vai te trazer a lembrança para que você retorne para a sua natureza, você retorne para a sua casa. Por isso que quando a gente está junto da natureza é tão bom. Por quê? Porque a gente retorna para casa. Vem aquela lembrança que já está dentro de nós e aí a gente acaba voltando para casa. E contemple, observe, se dê um tempo para observar um pôr do sol, um nascer do sol, uma lua cheia, sabe? Esteja com você, assim, com você mesmo. Um tempo de sentar, fazer uma xícara de chá, sabe? Beber aquele chá ali com você. Meio que tipo assim, dá ali uns 15, 20 minutos, eu agora não vou fazer nada, não vou me preocupar com o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas deixa eu ter esse momento comigo. Tudo isso ajuda no caminho do autoconhecimento, né? E refletir sobre você, sobre sua vida, sobre seus comportamentos. São as técnicas principais. Então, assim, meditar, respirar conscientemente, estar junto da natureza, trabalhar o silêncio, fechar a boca mesmo, contemplar a vida. Contemplar a vida. Uhum. Sem tanta cobrança, né? E como a autoobservação pode ajudar a identificar padrões de comportamento e pensamento que pode estar nos limitando, né? Como que eu consigo se identificar? Opa, esse padrão aqui está repetindo, mas espera aí, quem me ensinou? Por que que eu faço assim? Por que que eu não posso mudar, né? Eu acho que é essa chavinha ali que a gente fica, né? Quando vai ser a hora do clique ou quando acontece, né? Tô até estranha. Exatamente. Quando você está se observando, né, você começa a se pegar. Ou seja, eu me pego repetindo um padrão, repetindo um pensamento, repetindo palavras, né, comportamentos. Tem um exercício, né, que se questione. Por que você pensa como pensa, fala como fala, age como age? Isso está vindo de padrões que foram passados por você e você pegou, né? Então, quando você começa a se observar e a perceber, poxa, eu estou fazendo isso da mesma forma, busque. Se você quer quebrar um padrão, você precisa mudar a tua rotina, tá? Isso é uma dica bem legal. O que acontece? Observe, a gente faz tudo exatamente igual. A gente acorda do mesmo jeito, a gente age da mesma maneira quando acorda, né? A gente eu gosto de tomar um café, comer isso, a gente repete isso, a gente senta no mesmo lugar da mesa, a gente arruma o mesmo prato, a gente come, é tudo muito igual. A gente se veste da mesma forma, toma banho, a gente segue uma rotina. Então, se eu quero me pegar nos padrões, primeiramente, é eu sair dessa rotina. Então, o que acontece? Eu levanto de manhã, eu acordo de manhã e pego o celular. Não, então você acorda de manhã, você não vai pegar o celular. Aí, eu levanto, eu vou, tomo banho, me arrumo, vou fazer meu café. Faço ao contrário. Eu vou descer, vou levantar, vou fazer café, vou tomar meu café, depois um suco, eu tomo um banho, me arrumo. Já vou usar uma roupa que... Pode usar a xícara da visita, né, Fabiana? Não precisa deixar ela no armário, né? Exatamente. Muito bem colocado, Carol. É isso aí. Então, vai quebrando. Isso vai fazendo com que você olhe as coisas de uma forma diferente. E você já pega os padrões. Percebi um padrão de comportamento. Muito bem. O que acontece? Muitas vezes, você pode até ir buscar da onde veio esse padrão. Dependendo do padrão, né? Mas, o que acontece? Você nessa
necessariamente não precisa nem buscar. Você só começa a trazer ações que são diferentes desse padrão, tá? E aí, entenda que todo padrão, ele é um inquilino dentro de nós. E ele sobrevive da nossa energia. Então, quando eu quero romper um padrão, aquilo eu vou ter que fazer um esforço com relação àquilo. Porque eu vou ter que quebrar aquilo. Então, eu não vou... tudo no universo, o padrão é uma energia informada. Tudo no universo é energia e informação. Então, o que acontece? Eu não pego esse padrão, não quero mais e jogo fora. Não é assim que funciona. Quando a gente fala quebrar padrão e romper padrão, nós estamos falando de pegar aquele padrão, de transmutar aquele padrão, ou seja, elevar a frequência dele para que dissipe aquela forma e eu forme de acordo com o que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou trazer hábitos que é o inverso daquele padrão. E eu vou trazer para o meu dia a dia. É simples? É fácil? Também não. Porque eu vou estar tirando, vou estar minguando a energia de um padrão criado que se alimenta da minha energia e eu vou estar alimentando outro novo padrão. Eu vou estar fazendo uma transmutação, uma transição. E aí eu preciso ter força de vontade. Não consigo levantar cedo, né? Um exemplo. Por quê? Porque eu aprendi assim. O que acontece? Eu vou começar a levantar cedo. No primeiro dia, ok. No segundo dia, já, meu Deus, aquele sacrifício. Então, eu preciso trazer para mim artifícios para poder começar a levantar cedo. Eu vou dar um exemplo meu. O que acontece? Na minha família, como se tinha, né, se trabalhava muito à noite, o que acontece? A gente dormia tarde, então a gente não levantava cedo. Eu tinha esse padrão, só que eu queria mudar. O que eu fiz? Eu marquei uma série de lives todos os dias às 6 da manhã. Eu lembro que eu via bem cedo, aí apesar de acordar cedo, não podia assistir. Exatamente. Por que eu fiz isso? Porque eu firmei um compromisso. Então, eu tinha. A gente sempre tem que colocar isso, entendeu? É legal se você tem alguém até que, tipo assim, eu preciso começar a fazer exercício, caminhar, porque eu sou muito acomodada. Então, se você conseguir arrumar alguém que te ajude ou te incentive, não, vamos lá, vamos caminhar, hoje tal hora, vamos lá. Isso vai te ajudar. Porque a pessoa, ela te dá um estilo. Muitas vezes a gente não tem. Então, a gente vai ter que nos apegar a algo para poder romper esse padrão. Muito bom. Fabiana, e para encerrar, né, como a gente pode usar o autoconhecimento para melhorar os nossos relacionamentos e interações sociais? Também, né, para fazer escolhas melhores, né? Acho que se resume a isso. Vou te responder falando para você o seguinte. Nós nunca seremos um bom pai se nós não formos um bom líder. Tá? O autoconhecimento faz com que com todos nós, a gente se autoconheça, né? Basicamente é isso. E esse autoconhecimento faz com que eu gerencie melhor quem eu sou. O primeiro relacionamento bem-sucedido que tem que existir é eu comigo mesmo. Se eu não me aceito, se eu não me amo, se eu não gosto de quem eu sou, como eu sou, eu jamais vou conseguir ter um relacionamento saudável e próspero com quem quer que seja. Né? Então, esse é um ponto crucial. E o que acontece para a gente poder encerrar? Né? Não quero me estender tanto, porque eu já falei bastante. Mas assim, Carol, nós estamos em um momento onde a energia vigente, ela é uma energia que tem como pauta principal o relacionamento. O relacionamento, ele fala sobre o lado feminino que todos nós possuímos, seja homem, seja mulher. Né? Fala realmente de estabelecer esse relacionamento com respeito, com paciência,
de forma justa, de forma equilibrada. E o que acontece? Isso está muito necessário dentro da nossa humanidade. Se nós não olharmos para esse lado nosso, que ele é um lado que traz essa sutileza, que fala realmente de eu respeitar o outro como ele é. Porque se eu não me respeito, se eu não aceito quem eu sou, eu não me respeito. Se eu não me respeito, eu não vou respeitar o outro. Nós só podemos dar o que temos e só temos aquilo que cultivamos em nós. Isso é fato. Assim como nós só vamos receber aquilo que damos. Então, o autoconhecimento, ele é a base estrutural para uma vida plena, próspera, bem-sucedida em todo e qualquer setor. Quer ter bons relacionamentos com filhos, com o companheiro, com o amigo, com o profissional, vá se autoconhecer, vá se perdoar, vai se aceitar. Isso vai fazer com que você não invada o espaço dele, você não invada o vida do outro, você não force o outro a ser o que você acredita que tem que ser. Isso é uma agressão. E por que nós agimos assim muitas vezes? Porque nós fazemos isso com a gente. E também não fica naquela carência de querer, né, buscar nos outros o que está faltando, né, interno. Exatamente. Porque quando eu me conheço, né, eu tenho ali já um relacionamento comigo saudável, um diálogo interno saudável, eu me torno um copo cheio. E aí eu transbordo. Eu não vou entrar em relacionamentos para suprir e tampar buracos que faltam em mim. Para finalizar, Carol, o que acontece? O amor, o respeito, a cumplicidade, a estima, a consideração, a aceitação, nós temos que nos dar. O outro não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Entende? E aí você, com certeza, virá coisas boas também. Essa é a chave. Essa é a chave. Se eu sou um copo cheio, eu vou conseguir atrair copos cheios. E copos cheios, com copos cheios, transbordam. Não fica aquele jogo de compensação. E isso acontece dentro dos relacionamentos, dentro do trabalho, com filho e mãe, com pai e filho. Isso acontece de N formas. Essa compensação, entendeu? Maravilhosa, Fabiana. Acho que precisamos de mais 1h30. Eu vou salvar aqui que eu tô com medo de perder e cair o sinal. Mas muito obrigada. Meio nosso bate-papo. Seja sempre bem-vinda aqui, tá bom? Carol, gratidão. É uma honra estar aqui com você, tá? E eu fiquei bem feliz com o seu convite. Bem feliz mesmo. Conte comigo quando precisar de algo. Aquilo que eu puder contribuir, eu sempre estarei aqui à disposição. Então tá bom, pessoal. Só para lembrar que vai ficar salvo aqui e depois também no canal do YouTube. Então, reassistam e compartilhem, né? Quem não pôde acompanhar agora, que com certeza aí tem conhecimentos, né, poderosos para transformar e auxiliar aí a vida de vocês. Beijão, Fabiana. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Próxima. Tchau.